A escolha de Barrabás, tão impactante, revela um profundo paradoxo. A escolha daquela manhã de julgamento pode nos levar a uma reflexão ainda mais desconcertante sobre os motivos por trás de uma troca que não envolveu apenas um criminoso, mas envolveu a nós mesmos. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você hoje um texto do Teomídia Blog, feito pelo biólogo, professor e teólogo Marcus David Milpointner, que tem como título Barrabás, Jesus e eu. Existe uma relação muito interessante entre Jesus, Barrabás e nós, os que fomos alcançados pela graça de Deus. O evento da escolha por Barrabás é muito conhecido de todos. Está na Bíblia Sagrada e podemos encontrá-lo nos Evangelhos, como o registro de João, no capítulo 18, que diz: Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versos 38 a 40. Então, quando Pilatos precisou decidir o que fazer com Jesus, recorreu ao costume da época, onde o povo escolhia quem desejava libertar. Dessa forma, no julgamento de Jesus, mesmo Pilatos não vendo nada que justificasse a sua condenação, Pilatos acatou a decisão da multidão de soltar Barrabás. Dessa forma, ele condenou Jesus à morte, conforme nos descreve o Evangelho de Mateus, que registrou esse episódio no seu capítulo 27, que diz assim: Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus, capítulo 27, dos versículos 24 a 26. Perceba assim que o povo escolheu Jesus para morrer no lugar de Satanás, o que de fato aconteceu. Contudo, essa não foi a única substituição que Jesus realizou na cruz. Por isso, é essencial compreender o significado desse grande evento. Quais foram, afinal, as substituições que Jesus fez na cruz? Houve uma substituição direta entre Jesus e Barrabás. O povo clamava pela crucificação de Jesus e pela libertação de Barrabás. Isso cumpria o propósito eterno de Deus quanto à morte do Senhor Jesus Cristo. Conforme nos explica o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, que ele diz: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Podemos comparar esse evento com a escolha do povo de Israel ao eleger Saul como rei. O povo de Israel pediu um rei semelhante a eles. E da mesma forma, as pessoas na época de Jesus escolheram um ladrão e um assassino. Saul, alto, bonito e forte, personificava a imagem que o povo desejava. De modo semelhante, a multidão identificou-se com Barrabás.
refletindo uma sociedade corrompida pelo pecado e afastada de Deus. Ao escolherem Barrabás, as pessoas incitadas pelos líderes religiosos cumpriram o plano soberano de Deus. Não sabemos o que aconteceu com Barrabás após sua libertação, mas naquele dia Jesus tomou o lugar de Barrabás. Os evangelhos descrevem Barrabás de maneiras diferentes, o que permite montar um perfil sobre ele. João, o evangelista, o chama de bandido e diz assim: então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. João 18:40. O evangelista Mateus, por sua vez, o descreveu como um prisioneiro muito conhecido. Ele diz assim: naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Mateus 27:16. Já o evangelista Marcos registra da seguinte forma: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Marcos capítulo 15, verso 7. E Lucas informa que as autoridades o prenderam por insurreição e assassinato, dizendo assim: Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. Lucas, capítulo 23, verso 19. Portanto, Barrabás não era flor que se cheirasse. Ele era, sim, um criminoso, conhecido por sua participação em rebeliões e até assassinatos. Ainda assim, é necessário ressaltar que, embora Jesus tenha morrido no lugar de Barrabás, a sua morte não foi apenas em favor de Barrabás. Agora vamos falar de Jesus e nós. A encarnação de Jesus tinha como objetivo a morte substitutiva pelos pecadores que fazem parte do seu povo eleito. Quando o anjo apareceu a José, deixou claro qual era a missão de Jesus. O evangelista Mateus registra assim: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, verso 21. Nem mesmo a rejeição por parte dos judeus foi capaz de impedir o cumprimento desse propósito. Jesus veio para os seus, mas diante da recusa, todos os outros que o receberam foram feitos filhos de Deus. Jesus tomou o nosso lugar como um substituto, pagando o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele morreu em nosso lugar e morreu por nós. Diferentemente do que aconteceu com Barrabás, Jesus morreu pelo seu povo. Em Hebreus está registrado assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus, capítulo 2, verso 17. Jesus também morreu pelos amigos. A Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, como está em João 15, 13. Esses seus amigos também são descritos como sua prole. A Bíblia registra: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isso está registrado lá em Isaías, capítulo 53, versículo 10. Os seus amigos são chamados também de seus filhos e seus irmãos. Em Hebreus, capítulo 2, de verso 10 a 14, diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar
irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus ainda chamou de suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, verso 11. Jesus também fez um contraste entre as suas ovelhas e os cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Mateus 25, 33. Aqueles que não são suas ovelhas não são seus filhos legítimos, como está registrado na Bíblia. Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus, capítulo 12, verso 8. Jesus também morreu por sua igreja, como está registrado em Atos, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus morreu por muitos. A Bíblia diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Jesus morreu em nosso lugar. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Há também uma comparação que pode ser feita entre nós e Barrabás. Nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, condenados à morte espiritual, assim como Barrabás estava fisicamente preso. Como os mortos espiritualmente, não podíamos agir por nossa própria conta. Barrabás, como prisioneiro, também dependia de ajuda externa para se ver livre de sua condição. Da mesma forma, o Espírito Santo interveio para nos regenerar e nos conduzir ao arrependimento. Estávamos cegos pelo pecado, incapazes de reconhecer Jesus como Salvador, ao menos que Ele operasse em nossa vida. Essa comparação pode ser desconfortável, mas ilustra o afastamento que o pecado causa entre nós e o Deus. Apenas o Deus Filho poderia vencer essa separação, como Lucas registra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso está em Lucas, capítulo 4, dos versos 18 ao 19. Bem, esse foi mais um post do Teomídia Blog. Eu vou te dar 3 dicas. Já leu ou ouviu o texto A Trajetória do Servo de Deus? Lições de Daniel, do Diego Venâncio? Não? É bem fácil. Vai em teomídia.blog.br ou digita aí na lupinha do seu streaming de música e aprecie essas lições. Mas eu tenho mais 2 dicas para você. Procure em nossas mídias o Teomídia Cast número 157, que fala sobre o Natal e o Príncipe da Paz. Vai ser bem esclarecedor, hein? E também no Vida Pura número 24, fruto do relacionamento com o mundo, Cristo ou os vícios? Aqui no YouTube ou no seu agregador de podcast. Afinal, tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, como crescer na fé, está aqui na Teomídia.
Nas nossas playlists do YouTube você encontra tudo isso. Nos vemos na semana que vem com mais o texto do Teomídia Blog. Deus te abençoe.